uma pergunta, irmão. Aliás, são duas perguntas que eu tenho feito por onde eu passo. E isso tem me despertado um pouco mais a perceber, não é? Aquilo que algumas pessoas que depois que nascem de novo e o tempo passa, elas vão ficando mais frágeis ao invés de mais fortes. Eu acredito que todos nós passamos por fases mesmo, né? Fases quando nós estamos crescendo, altos e baixos, é normal. A gente está um dia bem, outro dia não está tão bem assim. Mas isso funciona até nós termos conhecimento pleno da palavra. Depois que a palavra chega para nós, não existe altos e baixos, irmão, para aquele que é crente. Amém? Para aquele que é cristão, para aquele que já teve tempo de colocar para dentro a palavra do Senhor. Então, é bem importante a gente saber disso. A pergunta que eu faço é: o que te faz pensar que Deus não tem interesse em você, depois que você recebeu Jesus? A outra pergunta é: o que te faz pensar que Deus não pode reverter a situação que você está passando? Quando a gente pensa sobre isso, irmãos, a gente começa a pensar sobre quem é Deus e quem nós somos para Deus. Eu não sei de você, mas a Bíblia ela deixa tão claras as coisas, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, na Revista Atualizada, ela diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A NVI, ela diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Romanos 8, 32, na NVT, diz: se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? São 3 versões para você escolher uma e firmar-se nela. É interessante, irmãos, que você atente. Esse versículo aqui está para você que fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida. A gente sabe aquele versículo que diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas será que o amor de Deus só durou até a gente receber Jesus? Até esse momento, e depois Deus despreza a gente? Ou ele continua? O apóstolo Paulo traz aqui isso de uma forma tão simples, irmão. Tão simples que é preciso um curso teológico para se confundir. Você não olha estranho para mim, não? Tem tanta gente na internet falando mal da fé que a gente prega. Eu não estou criticando eles, não, mas eu vou te dizer, eu não faria um curso teológico para me confundir. Eu não me aprofundaria, irmãos, numa literatura que vai trazer confusão para mim, que vai fazer eu pensar que Deus é autor das coisas ruins e das coisas boas, que Satanás é um agente de Deus para me prejudicar. Eu fico pensando, irmão, se Deus usa Satanás, como é que eu vou conseguir crer nele para me salvar? Eu não sei quem é meu inimigo agora. Se Deus é meu inimigo, irmãos, como é que eu vou conseguir crer nele? Não é? Isso é tão simples para mim, sabe? Eu sei quem é Deus e eu quero te advertir, irmãos. As pessoas depois que conhecem o Rema e pega aquele gosto e faz escola de ministros e está tudo bem com isso, você fica com aquele gosto de estudar a palavra, isso é maravilhoso, graças a Deus por isso. Mas se você ainda nem domina a palavra da fé que a gente te ensinou no Rema, na escola de ministro, na escola de missão, o que é que tu vai fazer fazendo teologia? O irmão Hegel, ele pegou 30% daquilo que é aplicável na vida diária de um cristão, nos cursos teológicos, e aplicou na sua vida. Aplicou num curso para nos ensinar o que é prático. Eu não sou contra você estudar qualquer coisa, não. Mas eu fico pensando, vai estudar, vai fazer alguns cursos aí para te ensinar a pensar. Pensar errado vai te colocar no lugar errado. É melhor estar no lugar certo. É melhor estar escutando a mesma coisa. Afinal de contas, não existe coisa nova, não.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Amém? E isso foi feito por graça de Deus, por misericórdia. E uma definição de graça e misericórdia que eu acho maravilhosa é que misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. E graça é quando Deus nos dá o que jamais poderíamos merecer. Uau! Que bênção! Fica com isso, irmão, simples. Tu não merecia, mas Deus foi com a tua cara. Simples assim. O resto é conquista, irmãos, na sua vida diária. É você caminhar em fé, andar em segurança, isso vai promover a sua vida, né? Eu lembro uma certa vez, a pessoa sempre vem me perguntar, né? Pastor, o que é que você acha de eu me aprofundar um pouco mais? Eu digo, rapaz, tu vai aprofundar e cair no buraco, né? É melhor, irmãos, ficar numa superfície que te dê uma estrutura de você vencer as suas dificuldades todo o tempo. Eu conversava com uma irmã e a gente vinha trocando ideia, eu, Maneco e o nobre Marcondes Júnior, e trocando ideias sobre essas coisas dentro de um carro, e o irmão tinha perguntado para Maneco algo, e a gente estava conversando sobre isso, sobre estudo, né? E eu apontei para ele que tinha uma irmã, que é médica, que ela, há um tempo atrás, ela contraiu um câncer. Quando nós fomos ministrar para ela, ela disse, Guto, é difícil para mim tirar o estudo, o ensino que eu tive de medicina para me descolar, para crer no Evangelho, para crer na cura divina. Porque ela foi aparelhada, ela estudou para entender o corpo humano na sua essência. Ela sabe que o corpo humano ele vai se desgastando. Então, para ela descolar isso, para entender que existe um poder que é acima do poder natural, foi tempo, irmão. Sabe? E às vezes você vai construindo fortalezas que isso vai barrar o poder de Deus. Ora, a Bíblia manda a gente levar cativo a obediência, todo o pensamento, né? Cativo. Você já viu uma polícia levar cativo um bandido? Meu irmão, dá trabalho. Dá trabalho levar esse bandido cativo, né? Os nossos pensamentos, irmãos, eles têm que ser manietados mesmo. E levados, né, para o lugar de proteção, que é em Cristo Jesus. E eu não vim trazer coisas novas aqui para você, nem para você que está na internet. Eu vim só despertar você para a verdade que a gente já tem. Em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É uma verdade, né? Nós recebemos da parte de Deus o poder para sermos feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. João 6,47 diz que com isso nós recebemos, né, a vida eterna. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá a vida eterna, creu, tem. Amém? Você tem, diga eu tenho. Agora, irmãos, veja só, o valor de algo está no quanto você paga por ele. Jesus, ele pagou um preço pelo mundo, né? Agora, nem todo mundo aceita esse preço que ele pagou, ou aceita o sacrifício de Jesus, e está tudo bem, isso faz você ficar mais valioso. Porque quando a gente vai comprar uma coisa no mercado, a gente costuma barganhar. Quanto mais você recebe, mais satisfeito você fica pelo pagamento que você tem, não é assim? Deus também quer isso, mas ele não se importa, irmão. Se for só você, ele morreria só por você. Ele pagaria o mesmo preço. Isso não mostra que você tem um valor muito alto? Rapaz, quando eu penso nisso, eu fico pensando, né, sobre como eu sou valoroso para Deus. Isso nos dá, irmão, uma habilidade para a gente decidir não machucar o coração de Deus. Rapaz, se eu sou tão valoroso assim, que Deus
pagou um preço tão alto que só tivesse eu no mundo, ele mesmo assim morreria, e morreria com satisfação. Isso me dá uma segurança eterna de que eu estou no lugar certo e que Deus ele vai fazer muito mais do que eu possa pedir ou pensar. Amém? O preço que Jesus pagou, o sacrifício, irmão, não foi pequeno. Ele foi alto. Foi um sacrifício de cruz, né? Agora, isso me faz pensar, quando eu leio esses versículos assim, que algumas pessoas ainda estão com o pensamento de que a gente está saindo do Egito, peregrinando para chegar na Terra Prometida. Quando é que a gente vai chegar lá? Estamos peregrinando, chegando. Queridos, eu quero te dar uma novidade. Você não está peregrinando no deserto. Você não está saindo do Egito. Isso foi uma coisa que Deus fez instantaneamente para você. A Bíblia diz lá em Colossenses que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho Amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Ele não vai fazer um dia isso chegar. Isso chegou quando nós fizemos Jesus Senhor e Salvador da nossa vida, irmão. Oh, aleluia. Dá para você celebrar com isso? Aleluia. Não é tão bom ver o que Jesus fez por nós? Não é tão bom ver que a gente não precisa se esforçar para ter a salvação? Que a gente não está peregrinando num deserto para chegar numa terra prometida? E as pessoas fazem até comparação com isso até no céu, né? Nós vamos chegar lá na terra prometida, no céu. Só que no céu, irmãos, a gente não tem adversários, né? Ali não está falando de céu também. E por mais que a gente tenha adversários aqui, a gente tem um adversário já vencido. Em 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para algumas pessoas, eles saíram das trevas e um dia vão chegar na sua maravilhosa luz. Não, irmão, você já chegou. Diga, eu já cheguei. A terra prometida não é um tipo de paraíso não, irmão. Tá? Então a gente pode pensar assim. Abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 5. E ainda tem gente que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Veja, irmãos, a Bíblia diz que as coisas antigas já passaram. O que eu fiz passou, o que eu era passou, o que eu tinha passou. Agora tudo é novo. Amém? Olha o tempo verbal dessa frase. Se alguém está em Cristo, diga, não será, nova criatura. Se alguém está em Cristo, ele é. Então nós somos, diga, eu sou. Irmãos, quem tem Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna, ele é nascido de novo. A pergunta é se você está em Cristo. Se você está em Cristo, você é. Né? Se nós somos, nós temos direito. Isso é uma declaração soberana de Deus, irmãos. Ele está dizendo, se você está em Cristo, você é uma nova criação. É uma descrição daquilo que aconteceu em você, com você. Não é uma promessa, não é uma sugestão, é uma descrição. Você fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é nova criatura. Amém? Aí João, em 1 João, ele diz o seguinte, no capítulo 4, 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois
segundo Ele é, também nós somos. Ei, irmão, ele não está dizendo segundo Ele era, não. Ele está dizendo segundo Ele é, nós somos. Diga, eu sou. Eu não sei de você, mas isso me dá um desejo de saber quem eu sou e quem Jesus é, porque nós somos a imagem do que Jesus é, nós estamos em Cristo. Segundo Ele é, nós somos. E quem era Jesus? Irmãos, a Bíblia, ela nos ensina quem é Jesus. Como Ele andava e como Ele é. E nós só precisamos tomar posse disso, né? Eu fico pensando, quando você vai a um espelho, né? E você, acredito que cada um de vocês passaram no espelho hoje pela manhã, né? Para vir para cá. Por exemplo, quando você viu o espelho, você viu a imagem de Moacir? Claro que não. Você viu sua imagem lá, né? Moacir viu a imagem dele, mas você viu a sua imagem. Irmãos, quando a gente usa a Bíblia, nós vemos quem nós somos. Essa certeza nos dá segurança, nos dá provisão da parte de Deus. Agora, isso que eu estou falando é tão elementar, irmão. E o pastor Borba, ele gosta de dizer isso, e eu fico até pensando, as pessoas vão dizer, rapaz, mas isso é tão simples, é simples mesmo. A Bíblia é tão profunda que faz com que um filósofo estude ela para o resto da vida, mas é tão simples que uma criança pode entender. Não tem problema nenhum com isso. Essas verdades simples, ela trouxe para nós uma vida abundante, né? E a segurança de que nós estamos no caminho certo, né? O pastor Borba disse que não existe óbvio, né? Eu não me lembro de uma situação numa família lá no Ceará. Diz que o pai do menino disse, Rafa, venha cá. Rafa, venha cá. Eu quero que você observe a sua irmã. E foi fazer um trabalho e, de repente, passou uns 5 minutos, aquela queda, aquele barulho, a criança caiu. Aí o pai chegou e fez, Rafa Marques, eu mandei você observar. Aí ele fez, mas pai, eu observei. Eu vi exatamente onde ela estava subindo, depois foi dar um pulo para cima da mesa e caiu, eu estava observando. Não é só uma questão de observar, né, irmão? Mas o pai não comunicou direito. E para a gente que é da fé, a gente pensa que todo mundo sabe essas verdades simples que a gente já sabe. Mas você já imaginou que tem muita gente na igreja que chegou agora? E que você precisa mesmo ser molhado com as mesmas verdades antigas para que você não flua para um lugar onde Deus não quer? Queridos, essa segurança de pensar nas mesmas coisas, ela te dá a condição de você avançar na sua vida. São essas verdades simples que nos trouxe até aqui, essa segurança de entender quem é Deus, de saber quem é o nosso inimigo. Irmãos, eu vi uma história uma vez, falando sobre a guerra no Vietnã, e eu acredito que foi Darren falando a respeito disso. Ele disse que o pai dele, quando estava na guerra, ele disse que a maior dificuldade de enfrentar a guerra lá naquele tempo é porque o inimigo, ele não se vestia de combatente, de soldado. Você sabe que tem uma farda, né? Eles estavam como campesinos no campo. E quando a tropa americana passava, eles tiravam as armas e baleavam os americanos. E por que eles perderam lá? Porque eles não conseguiam identificar o inimigo. Irmão, se a gente não consegue identificar quem é nosso inimigo, a gente vai ficar atirando para todo canto e vai ficar exposto. Então é preferível a gente ter uma verdade ou um conhecimento raso do que ter um conhecimento profundo que te leve a duvidar da palavra. Eu lembro de F.F. Bosworth falando, nunca duvide da palavra de Deus. Se você tiver que duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas, mas nunca da palavra de Deus. Porque suas dúvidas não são confiáveis, mas a palavra de Deus é.
Então você precisa confiar na palavra de Deus. Você pode ter certeza de que essa palavra funciona. Amém, irmão? Saber quem você é, isso te dá uma condição de vantagem, de estar na frente em todo o tempo. Então você pode sair seguro disso. Eu tenho um Salmo 91, que, como às vezes a gente vai ler, as pessoas, mas isso é um salmo messiânico, né? Está falando de Jesus. Mas, irmãos, a Bíblia fala, a gente já leu sobre isso, né? Que como Ele é, nós somos. Nós somos co-participantes, co-herdeiros de Cristo. E eu tomo esse salmo, eu personalizo para mim mesmo, né? Esse salmo é meu, para mim, é uma segurança para mim. Se você abrir lá no Salmo 91, a gente vai ler algumas coisas bem interessantes aqui. E ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra no Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Quando a gente vai terminando o texto, lendo os versículos seguintes, a gente vai ver que o autor, esse salmista aqui, ele usa a palavra livrar, né, o verbo livrar, 3 vezes. 3 vezes na nossa tradução da Revista e Atualizada. Ele usa a mesma palavra, livrar, livrar. Só que nós entendemos, irmãos, estudando um pouco o texto, né, do hebraico, que essa palavra ela também tem outros significados. E é usado outra palavra no hebraico. Essa palavra livrar, no Salmo 91, 3, diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa palavra aqui quer dizer tirar à força, resgatar, libertar, saquear, arrancar, ser arrancado ou tirado, ser libertado. Ou seja, essa palavra está dizendo que quando Deus te vê num laço de passarinheiro, irmãos. Sabe o que é um laço de passarinheiro, né? Quem antigamente gostava de pegar pássaro, pegava um açapão, né? Não é para sapão não, né? É um troço lá que fica com a tampa aberta assim, quando o pássaro cai no puleiro lá, porque ele vê comida lá, ele cai, aquela tampa cai. Né? Então é como que uma coisa automática, ele cai. Pronto, Deus te viu que você está no laço do passarinheiro, Ele não vai pedir permissão ao diabo para chegar. Ele chega, irmão. Ele te tira do laço do passarinheiro. Amém? Ele te resgata, não é? No Salmo 91, 14, diz assim: porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Poluei a salvo porque conhece o meu nome. O que quer dizer isso, irmão? Pôr a salvo quer dizer, ou livrarei, quer dizer escapar, salvar, escapulir. Você já escapou de alguma coisa, assim que estava programado para a gente? A gente costuma dizer aqui no Nordeste aos irmãos que estão aí em todas as partes do mundo, que quando uma pessoa escapa de algo grave, ela escapou fedendo. Né? Mas a gente não escapa fedendo, não. A gente escapa com a fragrância de Cristo. Mas, irmão, deixa eu te dizer, a Bíblia fala que Deus nos livra. Tem livramento, tem coisa que está acontecendo agora mesmo que, irmão, a gente nem sabe. Deus nos livra, né? Deus nos protege, Deus nos guarda. A gente nem sabe, às vezes, os livramentos que Deus tem promovido para a nossa vida, irmãos. É coisa tão grande, né? Tão poderosa. Eu fico maravilhado. Uma certa vez eu aconselhando uma pessoa e essa pessoa disse que estava com problema de saúde, que não tinha contado ao noivo dela. E era um problema sério, era um problema grave. Ela tinha tido relacionamento antes e tinha feito sexo com essa pessoa. E ela tinha adquirido uma doença que era uma sentença de morte. E ela conversando comigo, ela disse: pastor, eu traí meu marido, ou traí meu noivo. Eu disse: o que foi isso? Aí, que conversa é essa? Ela disse: é porque eu não disse que eu tenho essa doença. Aí eu disse: misericórdia. Aí ele: o que é que eu faço, pastor? Chorando,
Eu disse, olha, você precisa correr o risco de falar a verdade para ele. Você não pode entrar num relacionamento com uma mentira. Ela falou para ele, e depois eu disse para ele que ele poderia me contactar, né? E ele me contactou depois, meio desesperado. Ela estava chorando tanto que eu não tive condição de perguntar para ela se ela tinha feito sexo com ele, né? Porque ela tinha falado da vida passada. Mas a ele eu perguntei, macho, me diz uma coisa. É macho, né? Fêmea e macho, não existe coluna do meio. Coisa estranha não existe no nosso meio. Mas eu perguntei, macho, me diz uma coisa. Tu fizesse sexo com ele? Com ele não. Isso é um perigo, irmão. Mas tu fizesse sexo com ela? Aí ele disse, pastor, não é porque eu não queria, não. Eu queria. Mas como eu estou aprendendo no Rema, eu queria manter a minha vida em santidade. Uau, irmãos, eu fiquei pensando, rapaz, você guardar a palavra, é tanto livramento que você tem, que você nem imagina. O fato de você se privar de uma coisa lícita para depois do casamento, te protegeu, te guardou. Aonde Deus estava querendo te privar de coisas boas, irmão? Deus estava querendo te privar de coisas nocivas, que não é para você antes do tempo. Isso guarda a sua vida, isso protege a sua vida. Olha que coisa boa. Agora ele pôde ver o poder de Deus em manifestação. Essa palavra, irmãos, é escapar, salvar, livrar. Deus, ele está promovendo agora mesmo para você que está aí, um livramento, algo só porque você conserva o seu coração em Deus, a palavra no seu coração. Só porque você pensa na palavra a todo momento, Deus está guardando a sua vida, protegendo você. A última palavra, irmãos, que tem sobre livrar, no Salmo 91, 15, diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Essa palavra quer dizer fortalecer, animar e revigorar. Quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoas que estão beirando uma depressão, beirando um sentimento de tristeza, de angústia. O que é que Deus faz? Ele diz que quando você o invocar, Ele responderá. A Bíblia diz que na sua angústia, Deus não ignora a angústia, não ignora a depressão. Está lá, perturbando você. Mas quando você invocar, Ele estará com você e vai livrar você. Assuma isso, irmãos. Faça de Deus uma pessoa mais real do que um psicanalista. Faça de Deus uma pessoa tão real que você consegue falar os seus medos, os seus receios, suas ansiedades. Não tem problema nenhum. O problema é você ficar falando disso todo o tempo para pessoas, ou falando todo o tempo do teu problema. Mas existe uma plataforma ideal que você pode falar para Deus seus problemas. Quantas vezes a gente vê na Bíblia, não é? As pessoas orando, e Deus mesmo fala para a gente colocar nossas ansiedades diante dEle. Não tem problema nenhum dizer a Deus nossos problemas, nossas preocupações, nossas ansiedades. Você é humano ainda, você está nessa terra, você vai passar por pressão. E está tudo bem. A gente que é da fé não diz assim, não fala para Deus não fala para Deus não, nada a ver. É para Deus que você deve falar. Você fala para Ele. Agora, ficar falando para todo mundo, aí você tira Deus da jogada. Porque você endeusa o problema. Mas quando você traz para Deus, você diminui o problema. Porque aí é um momento de Deus falar com você. Ele te dá resposta. Oh, queridos, é tão bom ver a resposta de Deus. Faça de Deus sua resposta, irmãos. Faça dessa presença tão real que você não vai precisar de um psicólogo. Eu não estou falando contra a psicologia, não. Mas eu acho que a gente não precisa de certas coisas, porque nós temos a palavra. Não precisamos de certas coisas que o mundo precisa, porque eles não têm Deus. Nós temos. Nós temos. O problema é que a gente quer substituir a presença de Deus por uma presença humana.
natural. E isso é um problema, porque você não desenvolve um relacionamento com Deus. Não ganha uma segurança com Deus. Amém. Ficou calado agora, né? Quando todo mundo está querendo trocar pastor por psicólogo, eu fico pensando. Que... será que a gente não está abandonando os dons do ministério? Você precisa de um pastor, irmão. Muitas vezes que te oriente a fazer aquilo que você sabe que deve fazer, até você ter uma consciência mais apurada de Deus. Eu não estou dizendo que você não procure ajuda. Está precisando de ajuda? Vai. Mas que não seja uma coisa interminável. Pegue no tranco, meu irmão. Quando a bateria está arriada, se dá um empurrãozinho aí, pronto, vai-se embora, vai para outro ponto. Chega no lugar e troca essa desgraça dessa bateria, mas vai embora. Mas não fica numa dependência emocional. Isso é ruim para você. Deus não quer que você dependa emocionalmente de ninguém, irmão. É de ninguém. Diga de ninguém. Só de Deus. Eu fico pensando, a gente dá uma liberdade tão grande às pessoas do Verbo da Vida para pensar, que às vezes eu chego nos lugares e eles dizem, rapaz, eu precisava do Senhor como mentor na minha vida. Eu digo, rapaz, tu tem Jesus, quer trocar ele por mim? Vai ler a Bíblia, irmão. Eu não estou dizendo que você não faça um acompanhamento, dê uma ajuda para você, mas você ficar dependendo disso todo o tempo para tomar qualquer decisão na tua vida, tem alguma coisa errada nisso. Faz um check-up, vai dar uma olhada. Ah, mas eu gosto que os outros me analisem. Queridos, eu vou te dizer que às vezes é querer se escorar nos outros para a responsabilidade que você tem de tomar uma decisão. Tome uma posição, cresça. Você quer que eu te diga a verdade? Eu estou encerrando, porque já terminou o tempo, tá? Eu nunca, irmão, nunca fui num gabinete com o pastor Bud para coisas minhas. Nunca fui. Porque eu tinha, quando o pastor ministrava, como um gabinete particular. Eu sabia o que a Bíblia dizia. Eu sabia o que é que a Bíblia pensava. Então, para mim, era um gabinete. Quando ele ministrava, irmãos, e eu passava por um problema mais na frente, porque geralmente a gente ministra, né, e o que acontece? Às vezes as ovelhas vão viver alguma coisa lá na frente. Aí eu pensava na ministração. Pastor Brando ministrou para mim ontem. Pastor Brando ministrou para mim a semana passada, o mês passado. Vai ouvir de novo a ministração. Vai ouvir novamente. Aí você escuta novamente, aí você fica tão seguro. Rapaz, eu não precisei todo o tempo estar isso, não. Agora, quer que eu te dê uma solução? Pega a Luminai, irmão. Vai olhar quantas ministrações tem lá na Luminai. Para tu escutar novamente a mesma coisa, para te trazer esperança, segurança. Sabe? Essa é a verdade da palavra. Qualquer outra coisa é te levar para uma escravidão que você não quer isso. Eu posso te dizer que muitos dos desejos que as pessoas têm, eu não sei nem falar isso direito, mas é muito sentimento ou muita vontade que as pessoas têm, não é o que elas querem de fato. Porque você não quer ser controlado por ninguém. Eu não quero. Nem pela minha esposa. É verdade, a gente é junto. Mas se ela diz uma coisa para mim que eu acho que não está em linha com a palavra, eu não obedeço. Eu não obedeço, ó. Nem ela me obedece também, né? Parece que a gente é subjugado, né? Obedeça, rapaz. Mas não é assim mesmo, irmãos? A gente não tem que estar cumprindo ordens ou orientação quando não está em linha com a palavra. Então, seja livre hoje. Sabe, queridos, eu respeite, ame, honre, mas dependa só de Deus. Só Deus. Somente as Escrituras, irmãos. Só Deus e as Escrituras. Isso é segurança para você. Tá bom? Amém.